Olá, boa tarde. O acordo pré-nupcial ou pacto nupcial é o contrato firmado entre os noivos antes do casamento. No documento são estabelecidos o regime de bens a ser adotado durante a união e algumas regras de convivência. Em Minas Gerais, por exemplo, um casal colocou indenização em caso de traição. Eu sou Rafaela Vivas e o Jornal da Justiça, primeira edição, está começando agora. Nós vamos falar sobre o que é permitido no acordo pré-nupcial, mas você vai ver também. Atos antidemocráticos. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal realiza no Distrito Federal a 5ª fase da Operação Lesa Pátria. Os alvos das prisões hoje são policiais militares suspeitos de colaboração ou omissão nos atos antidemocráticos. Superior Tribunal de Justiça prorroga por 1 ano o afastamento de 4 desembargadores acusados de corrupção. E ainda, no Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, vamos relembrar as ações do Poder Judiciário em defesa da preservação dos direitos dessa parcela da população. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal realizou hoje mais uma fase da Operação Lesa Pátria contra os responsáveis pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Hoje, a invasão aos prédios públicos da Praça dos Três Poderes completa 30 dias. Acompanhe mais detalhes sobre este assunto na reportagem de Carolina Chaves. Esta é a 5ª fase da operação. O Supremo Tribunal Federal autorizou o cumprimento de 3 mandados de prisão temporária, 1 de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão para dar continuidade às investigações. Os alvos das prisões hoje são policiais militares suspeitos de colaboração ou omissão nos atos antidemocráticos. Entre eles estão o capitão Josiel Pereira César, ajudante de ordens do Comando-Geral da PM, e o policial Rafael Pereira Martins. Os presos de hoje foram encaminhados para o estabelecimento prisional militar do Distrito Federal. O coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, que comandava as tropas no dia da invasão, mas não estava em Brasília, e o major Flávio Silvestre de Alencar também foram presos. O major aparece em um vídeo das câmeras de segurança do STF, saindo do carro da PM e falando com a tropa, que estava impedindo os extremistas de passarem para a Praça dos Três Poderes. Em seguida, os policiais deixam o local e a barreira é derrubada. Entre os crimes que estão sendo apurados na Operação Lesa Pátria estão os de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração de bem especialmente protegido. E a Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. A investigação não tem ligação direta com as invasões do dia 8 de janeiro, mas também apura a prática de atos antidemocráticos. As investigações apontam que os alvos dos mandados portavam armas de fogo de grosso calibre, sem o respectivo registro, em intenção de conflito armado e amedrontamento de opositores políticos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorrogou por 1 ano o afastamento de 4 desembargadores acusados de corrupção. Vamos acompanhar na reportagem de Jéssica Castro. Por unanimidade, os ministros prorrogaram a medida cautelar de afastamento do cargo pelo prazo de 1 ano em relação a 4 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, denunciados pelo Ministério Público Federal por indícios de autoria dos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com as investigações, os desembargadores teriam recebido vantagens indevidas para incluir empresas no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho. A denúncia do MPF incluía outros investigados, mas após o desmembramento do processo, apenas as investigações contra os desembargadores continuaram no STJ devido ao foro por prerrogativa de função.
A relatora, ministra Nancy Andrighi, considerando a proximidade do fim do prazo de afastamento cautelar e a permanência dos motivos que embasaram essa medida, propôs a prorrogação por mais um ano. Nancy Andrighi destacou que o processo vem tramitando de forma regular e que a fase de instrução está perto do fim, não sendo recomendável, a esta altura, permitir que os acusados reassumam os cargos, dos quais foram afastados ainda durante o inquérito. O Ministério Público Federal pediu ao governo federal que informe quais medidas estão sendo adotadas para o controle do espaço aéreo da região norte do país, em especial em áreas indígenas e quilombolas. As informações com a repórter Érica Picelli. Segundo denúncias apresentadas pelas comunidades ao Ministério Público Federal, aumentou muito o fluxo de pousos ilegais na região norte, depois que o governo federal anunciou medidas para a retirada de garimpeiros ilegais das terras indígenas Yanomami. A possibilidade para esse aumento do fluxo de pousos ilegais é de que essas aeronaves sejam de garimpeiros sobrevoando a área para o garimpo ilegal de ouro e caceterita. Outra possibilidade levantada também em inquérito civil pelo MPF é de que esses voos sejam para abastecimento de aeronaves, prática que vem se intensificando desde 2021. E hoje, 7 de fevereiro, é o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. No Brasil, essa importante parcela da população é composta por 256 diferentes comunidades, com quase 900 mil pessoas no total. A data é oportuna para relembrar as ações do Poder Judiciário em defesa da preservação dos direitos desses brasileiros. Acompanhe na reportagem de Evne Araújo. No Tribunal de Justiça de Roraima, todos os meses, servidores do Poder Judiciário entregam aos moradores das comunidades indígenas do estado documentos civis, como identidade, CPF e certidão de nascimento. A medida passou a garantir acesso ao Sistema Único de Saúde e a cartões de vacinação que não eram emitidos por falta de documentação. No Acre, indígenas de várias etnias puderam receber atendimentos médico, odontológico e jurídico com uma parceria entre o Tribunal de Justiça e outros agentes públicos. O Judiciário acreano também vem atendendo às reivindicações das populações de inserirem os nomes das próprias etnias no registro civil, como o sobrenome da família. A ação respeita uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que prevê a autoidentificação dos povos. Na Paraíba, o Tribunal de Justiça criou um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Indígena, instalado na comarca de Rio Tinto, onde existem 32 comunidades indígenas. O Sejusc foi criado para atender demandas específicas da população. Nos primeiros 10 meses de funcionamento, o centro movimentou quase R$32 mil em acordos firmados em audiências de conciliação. Em Mato Grosso, as ações são voltadas para o direito ao voto. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado e a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, elaboraram uma cartilha no idioma Parece, para que a população das aldeias de Uazari pudessem entender a importância do voto e conhecessem os detalhes do processo eleitoral brasileiro. Nas últimas eleições, 48 urnas foram distribuídas em 11 estados exclusivamente para as comunidades. 5 indígenas foram eleitos deputados federais. A seguir, o que pode ou não ser colocado num contrato nupcial. Em Minas Gerais, noivos fizeram uma cláusula sobre traição. Os detalhes em instantes. Existem várias modalidades de casamento e até contratos que podem evitar brigas depois de uma separação. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, um casal fez um contrato nupcial prevendo indenização em caso de traição. Veja quais são essas modalidades na reportagem de Renata Marques. Bruno e Natália estão de casamento marcado. Se casam no civil dia 8 de fevereiro. O regime escolhido será o de separação total de bens, que é quando tanto o patrimônio adquirido antes da união quanto depois permanece com cada um deles, não havendo divisão em caso de separação. A gente entende que na hora que a gente for juntar os nossos caminhos, não necessariamente
eles têm que ser paralelos o tempo todo. Então, a gente pode continuar cada um construindo sua vida financeira, seus bens. E se a gente quiser ter algum bem, se a gente quiser ter até uma poupança, se a gente quiser ter alguma coisa junto, aí a gente faz esse pacto, mas não através do casamento. Eu acho que não tem necessidade de... Porque assim, de estar no papel o que é meu, o que é dela, não. Tudo teoricamente é nosso, a gente está fazendo a vida juntos, né? Então... acho que está perfeito desse jeito. Além da separação total de bens, existem outras 4 modalidades de casamento. As mais comuns são a que prevê comunhão parcial de bens, quando apenas o patrimônio conquistado após o casamento passa a ser de propriedade do casal, e a comunhão universal, que estabelece a posse absoluta do patrimônio de ambos, ainda que parte dos bens conquistados seja anterior à união do casal. O enlace dos sonhos está no imaginário de muitos casais, mas pensar na parte prática da convivência a dois requer consciência. A decisão da união pressupõe a escolha definitiva de um parceiro, mas há quem não esteja satisfeito apenas com o que está convencionalmente padronizado e prefira estabelecer regras para, por exemplo, casos de infidelidade. Foi o que fez um casal que acionou a justiça para firmar um contrato com previsão de multa de R$180 mil a ser cobrada de quem se aventurasse a mudar as regras. Os noivos são de Belo Horizonte, Minas Gerais. Argumentaram que a indenização seria justa por conta do possível constrangimento que podem passar diante da sociedade caso haja uma traição. A juíza titular da Vara de Registros Públicos autorizou a inclusão da cláusula no contrato. Segundo ela, não há contradições legais no processo. Se isso para eles é uma regra que eles estabeleceram até para evitar uma disputa judicial lá na frente, de repente o marido ou a mulher tem um histórico assim de traição no namoro, e aí convencionaram isso exatamente para não ter que brigar lá na frente, né? Se um falar, olha, vou entrar com uma ação de indenização por danos ou alguma coisa, já falaram, olha, o nosso valor é esse, né? Cada um tem o seu. E foi isso. Rafael e Maricele deram início ao processo de averbação do casamento. Vão optar pelo regime de comunhão parcial de bens, mas consideram pertinente o pedido dos noivos no contrato, ainda que não pensem em aderir à medida. Traição gera uma penalidade, vamos dizer assim, então eu concordo com ter uma cláusula. Não estou criando, mas eu concordo com essa cláusula. A decisão diz respeito à vida íntima dos noivos e, por isso, a Justiça autorizou a possibilidade da multa. Mas, apesar do entendimento jurídico, as opiniões a respeito do assunto são diversas e devem ser adequadas a cada relacionamento. A ideia de você começar a vida dois é que seja eterno e que não haja traição. Você já vai prometer ali a vida inteira e principalmente a fidelidade para a pessoa. Então, colocar essa multa aí de traição é um pouco estranho. Eu confesso que eu não colocaria. Está começando já um relacionamento já pensando se trair, né? Para mim, eu já não acho legal. Já rola uma desconfiança mútua, né? Porque... na realidade, eu acho que isso aí transcende a questão só do valor de R$180 mil de multa. Acho que se um relacionamento for começar assim, não deve começar. Boa reflexão, parece que já começa ali com o pé atrás, né? Bom, para a gente repercutir as questões jurídicas que envolvem esse assunto, eu converso agora ao vivo de forma remota com a advogada Marcela Furtz. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Marcela. Boa tarde, obrigada, Rafa. Muito obrigada a você pela participação. Bom, a gente viu ali no finalzinho da reportagem que esse assunto divide opiniões nas ruas. No direito, o que versa hoje o nosso código, as regras vigentes em relação ao acordo pré-nupcial, o que pode e o que não pode. Vimos uma cláusula ali, uma cláusula um tanto curiosa, né, da traição. E quando a gente amplia o leque, a gente vê cada coisa ali, quais são os limites? É algo que traz, assim, muito debate, principalmente social, né, nas pessoas mais leigas, que querem debater a questão da fidelidade, da desconfiança, né, como esse último senhor falou aí na matéria. Bem, no âmbito jurídico, o pacto antenupcial, como foi falado até na matéria, é um pacto realizado antes das núpcias, né? Então, assim, no processo de habilitação para o casamento, ele vai ser realizado no cartório.
E aí ele tem que ser registrado também ali como uma escritura pública, senão ele não surte efeito, ele acaba sendo nulo. As possibilidades são, o Código Civil, nos artigos que tratam do pacto antinupcial, na verdade ele fala praticamente que não deve dispor contra a lei. Agora, de uma forma geral, há entendimento de que o pacto antinupcial ele deve se valer apenas das questões patrimoniais, que foi inclusive o que ensejou ali essa ação judicial, porque o cartório, quando esse casal quis colocar a cláusula de indenização por infidelidade, disse que não, que só pode constar a questão patrimonial. Mas há precedentes, inclusive um enunciado 635 da 8ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, em que diz que sim, que no pacto antinupcial pode constar questões inerentes ao relacionamento, questões existenciais. Então, assim, se a norma não diz que não pode, ele fala assim, não pode falar sobre questões pessoais, só patrimoniais, então pode sim haver essas cláusulas. A gente vê, normalmente, como eu falei, questões patrimoniais. Esse casal inovou, entre aspas, colocando a questão da infidelidade, porque fato é que hoje as relações pessoais também é simples, né? Assim, é inevitável a traição. Já houveram algumas decisões judiciais quando um ex-cônjuge entrou contra o outro, pedindo uma indenização por causa da infidelidade, ou não houve o deferimento, porque a justiça entende que a traição é inevitável dentro de um relacionamento. Então, eles se precaverem é uma maturidade, é uma evolução que deve ser estendida aí no âmbito realmente do direito das famílias, porque isso acaba por minimizar alguns impactos para depois, no caso de divórcio ou dissolução. Interessante que a juíza, na reportagem, ela cita isso, né? Olha, é uma regra que pode até evitar uma futura disputa judicial, como a senhora bem reiterou agora. Agora, o Poder Judiciário, há uma certa construção em torno de uma cláusula anti-baixaria, assim, entre aspas, doutora. Eu me refiro porque já ouvi falar algo nesse sentido, inclusive entre as celebridades, né? A gente vê que alguns casais aí, as celebridades, né, do mundo aqui, nacional e internacional, elas acabam optando por cláusulas curiosas. E aqui no Poder Judiciário, no ordenamento jurídico brasileiro, já há uma construção para evitar uma futura briga, uma disputa que pode se alongar ali? Rafa, até tem um juízo do Rafael Calmon, que ele é juiz do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ele costuma falar muito sobre isso, ele fala sobre essa cláusula de anti-baixaria. Por quê? Quando a gente ali está tratando de pessoas famosas que lidam com a sua imagem, então é bom já deixar estabelecido que em caso de divórcio ou separação, que não vai ser divulgado na imprensa uma briga ou como que era o relacionamento, que não vai ser difundido isso, até porque eles têm que preservar a imagem deles. Então, é uma forma, sim, como a gente vê, de precaver, né? No judiciário, houve ali ainda uma discussão muito grande da possibilidade de haver essa cláusula, até onde se permite essa cláusula ou esse comportamento em termos de fixar algo posterior ao divórcio. Mas a gente tem que ter em mente que, com relação às famílias e autonomia de vontade das partes, o Estado ele tem que interferir minimamente. Então, até como eu disse, se não há um impedimento e também não vai contra princípios constitucionais, e quando a gente fala isso dentro de um relacionamento, é o princípio da solidariedade, o princípio da dignidade humana. Se não vai contra esses princípios, então pode haver essa possibilidade. Isso é mais comum, como você mesma falou, ali entre pessoas famosas, né? Porque elas já prevêem que, para não haver uma briga futura, algum dissabor em relação a essa dissolução. Mas é algo que todos os casais, eles também podem refletir sobre isso para que se evitem brigas futuras, assim, como a gente vê que o judiciário está abarrotado de processos, muitas vezes, em que as pessoas, elas discutem e não chegam a lugar nenhum em uma discussão que poderia ser facilmente acordada entre elas,
em um momento de melhor reflexão enquanto elas ainda se amavam, vamos assim dizer. Perfeito, doutora Marcela, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pelas suas colocações e reflexões todas aqui conosco. Boa tarde, até a próxima, viu? Muito obrigada. Veja a seguir, Supremo Tribunal Federal irá decidir se fuga de blitz para encobrir outro delito configura crime. As informações em instantes. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se fuga de blitz para encobrir outro delito configura crime. O julgamento será no plenário virtual. Mais detalhes na reportagem de Marta Ferreira. A discussão chegou ao Supremo porque um homem que havia acabado de roubar um carro desobedeceu a ordem de parar numa blitz da Polícia Militar. Ele acabou preso e condenado em primeira instância pelos crimes de roubo e desobediência. Mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina o absolveu do crime de desobediência, por entender que a fuga do bloqueio policial, naquelas circunstâncias, seria compatível com o princípio constitucional da não autoincriminação, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Esse entendimento, porém, foi modificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por entender que o direito à não autoincriminação não é absoluto e não pode ser invocado para a prática de delitos em série. A defesa do preso recorreu então ao Supremo. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, relatora do caso, apontou que várias ações no Supremo tratam da controvérsia sobre o alcance do direito à não autoincriminação. Segundo ela, a partir do entendimento, cabe ao Supremo definir a interpretação a ser conferida em artigo da Constituição Federal, segundo o qual o preso sempre será informado de seus direitos. A ministra Rosa Weber apontou ainda que a questão ultrapassa os interesses individuais das partes, porque apresenta relevância do ponto de vista social e jurídico. O mérito da controvérsia será julgado pelo plenário da Corte e ainda não há data definida. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União inicie imediatamente a compensação de perdas ao Estado do Espírito Santo decorrentes da redução de alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Para entender essa decisão, a gente precisa voltar a 2022, quando foi editada a Lei Complementar 194, que qualificou os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo como bens e serviços essenciais e indispensáveis que não podem ser tratados como supérfluos. A legislação limitou a fixação das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nas operações envolvendo esses itens, ao patamar das operações em geral. Essa providência resultou na queda da arrecadação tributária pelos estados, mas foi a alternativa encontrada pelo Poder Legislativo para conter a escalada do preço dos combustíveis. Com o objetivo de equilibrar os cofres estaduais, a lei previu uma medida compensatória. O cálculo é feito tomando-se por base a diferença entre a arrecadação de ICMS observada a cada mês e a arrecadação observada no mesmo período no ano anterior. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso garantiu ao Estado do Espírito Santo o direito de efetuar a compensação imediata das parcelas dos contratos de dívidas firmados com a União, administrados pelo Tesouro Nacional ou com quaisquer credores em que haja garantia da União. Determinou ainda que a compensação a ser feita mês a mês e com correção monetária deve abranger apenas as perdas de arrecadação de ICMS nas operações que envolvam os bens e serviços a que se refere a Lei Complementar 194, não podendo abranger perdas ou ganhos de arrecadação em outros itens como parte da compensação. O Tribunal Superior Eleitoral ficou em primeiro lugar no Índice de Desempenho de Sustentabilidade do Poder Judiciário, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça.
O TSE alcançou um índice de 58,74%. O cálculo é uma comparação entre os tribunais superiores e os conselhos. O CNJ considera, por exemplo, o uso eficiente de insumos, materiais e serviços, energia elétrica, água, esgoto e gestão de resíduos. Entre as ações do TSE, a diminuição do uso de embalagens retornáveis de água mineral, que caiu mais da metade, 53,6%. Outro destaque foi a redução do consumo de papel, que caiu quase 25%. Os dados completos estão no painel de sustentabilidade do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.